Bom dia, sétimo ano, tudo bem, pessoal? Olha só, vou fazer então a correção do em casa, que eu deixei como tarefa, só em casa, curtinho, né? Vamos lá então. Nós tínhamos aí um exercício sobre verbo intransitivo, que pode ser modificado por advérbios e locuções adverbiais. Aí o número 1 pedia para vocês acrescentarem aí, né, a essas frases, reescrever as orações, acrescentando um advérbio ou uma locução adverbial aos verbos intransitivos. Então eu tinha assim, ó, ele contou uma piada e todos riram. Como que eu posso aí acrescentar, né, algum advérbio ou uma locução? Então todos riram muito, todos riram alto, bastante. Então eu poderia ter acrescentado qualquer coisa aí, tá? Em relação assim, né? Que dê sentido à frase. Então, número 1, letra A. Então tinha o comecinho da frase, ele contou uma piada e todos, eu vou colocar assim, que todos riram muito. Aonde que eu vou acrescentar essa circunstância aqui? Muito, advérbio de intensidade. Então, eu posso acrescentar sempre aí do lado do verbo. Eu estou acrescentando uma circunstância ao verbo, tá? Depois eu tenho assim, as pessoas contam mentiras. Mas a verdade, né, aparece rapidamente, e a verdade sempre aparece. Então, a gente pode colocar conforme vocês quisessem colocar, mas que acrescentasse uma circunstância. As pessoas contam mentiras, mas a verdade aparece. Poderia ser a verdade. Ó, a verdade. Logo aparece. Ou aparece rapidamente. Tá? Aparece rapidamente. Ficaria legal também. Bom? Aí nós temos a letra C. Na letra C, cadê? Na letra C diz assim: os bebês tomaram um banho e adormeceram logo, né? Aí nós poderíamos colocar tranquilamente, logo, desculpa, já que eu falei a palavra já. E adormeceram logo, ou adormeceram tranquilamente, lentamente, de novo, tá? Então eu vou colocar assim, e adormeceram. Eu vou colocar tranquilamente, tá? Mas aí vocês podem acrescentar a circunstância que vocês quiserem que dê certo aí na frase. Depois nós temos a letra D. Os amigos conversam animadamente. Eu posso colocar, os amigos conversam muito, ou os amigos sempre conversam, tá? Eu posso acrescentar o antes ou depois desse verbo para concordar com ele, tá? Então eu vou colocar os amigos conversam sempre, tá? Os amigos conversam sempre. Então eu acrescentei circunstâncias, né? Esses verbos que são os nossos advérbios, tá bom? Bom, depois no número 2 tem leia trechos de um texto que descreve de maneira divertida como são os apaixonados. Então eu já li na outra aula com vocês esses textos para explicar. E aí, no número 1 pergunta: justifique o uso do predicado nominal no trecho 1. Por que será que eu tenho predicado nominal no trecho 1? Né? Por que se usa ali todo apaixonado é um adolescente, né? Por que nós usamos esse verbo ser? Porque todo apaixonado é como um adolescente, ele tem que ser como um adolescente. Então aí nós usamos esse verbo, por que é um predicado nominal? Para atribuir aos apaixonados aí o comportamento dos adolescentes, né? Então nós usamos aí o predicado nominal. Deixa eu apagar aqui para eu colocar para vocês também. Então vamos lá, letra A. Número 2. Usamos o predicado nominal
vírgula, para atribuir aos apaixonados o comportamento dos adolescentes. Tá? Isso aí. Então, depois na letra B. No trecho 2, indique os verbos e sua predicação e justifique. Então, quais os verbos que nós temos aí nesse trecho 2? São bastante. Vários verbos aí. Então, nós temos os verbos. Vamos lá. Conseguir, decidir, receber, gastar, desistir, mandar, atravessar, importar, dar e elogiar, né? Esse emprego aí desses verbos, eles expressam ações dos apaixonados e os verbos são intransitivos. Então, nós vamos colocar aqui os verbos, vocês podem colocar esses verbos ou grifar, né? Os verbos são transitivos, né? Não intransitivos. Transitivos, pois eles admitem complementos, são transitivos e expressam o quê? As atitudes dos apaixonados, né? As ações. Expressam as ações dos apaixonados. Então, vocês podem grifar os verbos lá no trecho ou escrever aqui também nessa questão, tá? Certo, pessoal? Isso. Agora nós vamos, então, para o novo capítulo, né? O novo módulo que eu havia comentado com vocês sobre o módulo 17. Vamos lá, então. Então, agora terminou a correção. Vamos entrar no módulo novo. Vamos lá. Módulo 17. No módulo 17, nós vamos falar, então, como eu já havia dito para vocês, dos modos indicativo e subjuntivo, tá? Então, ali, Julieta atrapalha-se com os verbos e não sabe qual é o futuro do presente. Tem uma perguntinha já logo abaixo dos quadrinhos. E você, sabe a que modo verbal pertence o futuro do presente? Vocês já ouviram falar em futuro do presente? E como se conjuga o verbo atrapalhar-se nesse tempo? Então, vocês vão aqui ler o quadrinho que diz assim: me atrapalho toda com esses tempos verbais. Qual é o futuro do presente? Se o presente continuar, como está? Como será o futuro? Então, eu vou deixar vocês pensarem um pouquinho, depois eu volto aqui, para nós pensarmos como será o futuro do presente. Então, primeira coisa, noções gerais, né, sobre verbos. Vocês vão pegar a caneta de vocês e grifar. Então, vamos lá. A classe dos verbos caracteriza-se por terminações que indicam modo, tempo, pessoa e número, tá? Essas terminações são chamadas aí de flexões ou desinências, isso é coisa que vocês já sabem. Elas se juntam ao radical, que é o começo ali do verbo, né? A parte da palavra que contém o significado básico. Então, vamos ver aí. O radical é o que resta, grifando novamente, quando se retiram do infinitivo do verbo as terminações ar, ir. Então, por exemplo, eu tenho o verbo aí, cantar. Se eu tirar a terminação ar, vai ficar cante. Esse aqui é o meu radical.
E essa é a terminação ou desinência verbal. Terminação ou desinência verbal. Lembram que tinha um sujeito que a gente achou pela desinência, né? Pela terminação do verbo, tá? Então, é assim que a gente encontra o radical do verbo. Então, vocês têm aí, por exemplo, o radical do verbo cantar, que é o cante, do verbo vender, né? Que é outro verbo fácil para nós encontrarmos o radical aí. Tira o er, fica vende. Então, esse vende aqui é o meu radical. Certo, pessoal? Então, vamos lá. As terminações ou desinências, elas indicam modo. Modo nós temos indicativo, subjuntivo e imperativo. Indicativo denota certeza, subjuntivo denota dúvida, imperativo denota ordem, né? Tempo, presente, passado ou pretérito do futuro. Pessoa, primeira pessoa, eu e nós que fala. Tu e vós é com quem se fala. Terceira, ele ou elas é de quem se fala, tá? Então, aí nós temos singular e plural junto. Então, nós sabemos que quando nós falamos de pessoas verbais, né, são os pronomes que nós temos aí para conjugar os verbos. Nós temos eu, tu, ele, nós, ele ou ela, né? Nós, vós, eles ou elas, ok? Então, nós temos primeira, segunda, terceira pessoa do singular. Aí, primeira, segunda, terceira pessoa do plural. Então, eu e nós, que são as primeiras pessoas, é quem fala, né? Tu e vós é com quem se fala. E eles ou elas, ou ele ou ela, é de quem nós falamos, né? Quando duas pessoas conversam, eles falam de uma terceira pessoa, tá? Então, vamos lá. Os verbos são agrupados em 3 diferentes conjugações, indicadas pela vogal final chamada vogal temática. Então, nós temos assim, pessoal, verbos terminados, primeira conjugação, vamos lá. Primeira conjugação, pertence aos verbos terminados em ar. Segunda conjugação, pertence aos verbos terminados em er. Terceira conjugação, aos verbos terminados em ir, tá? Então, os verbos aí são agrupados em 3 conjugações. Vogal temática A, terminados em ar, primeira conjugação. Terminados em er, segunda conjugação. Terminados em ir, terceira conjugação. Às vezes, os alunos prestam atenção em tantas outras coisas que não prestam atenção aqui nessas conjugações. Aí eu pergunto na prova, a palavra vender pertence a qual conjugação? Aí o aluno às vezes fica assim, não sei. E é uma coisa tão fácil, né? Então, os verbos têm 3 conjugações. 3 conjugações, tá? Grifem aí, tá? Terminadas em ar, pertence à primeira. Terminadas em er, pertence à segunda. Terminadas em ir, pertence à terceira conjugação, ok? Aí nós temos verbo regular e verbo irregular. Isso vocês também já conhecem, né? Lá no 5º ano você aprende isso. No 6º vocês viram também. Então, compare algumas formas do verbo cantar, cujo radical é cante, com algumas do verbo saber, cujo radical é sabe. Nas 2 colunas, há formas de ambos os verbos no mesmo modo, tempo, pessoa e número. Relembrando um pouquinho aí, né? O que seria pessoa? Primeira, segunda, terceira pessoa. E número? Singular e plural, tá? Então, presta atenção. Vamos lá. Eles cantaram alto. Eles souberam da verdade. Eu cantei alto. Eu soube da verdade. Eu canto alto. Eu sei da verdade. Nós cantaremos alto. Nós sabemos da verdade.
Ela não cantava alto, ela não sabia da verdade. E se cantássemos alto? E se soubéssemos da verdade? Eles cantariam alto? Eles saberiam da verdade? Então, você notou que o radical do verbo cante não se altera em nenhuma das formas. Ele ficou cante, 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 cante até o final. Então, esse verbo é chamado de regular. Puxem uma flechinha aí na apostila de vocês aqui, ó, e escrevam regular. Porque ele segue com o mesmo radical do início ao fim, tá? Já a palavra saber, radical sabe, ao contrário, sofre variações de algumas formas, né? Toda a conjugação e suas flexões e terminações seguem o modelo da sua conjugação. Já o saber é o que? Irregular. Puxei uma flechinha aqui, ó. Por que ele é irregular? Não entendi, Tati. O que você está falando aí? Então, nós temos do verbo saber, o radical sabe. O que aconteceu? Sofreu variações. Ficou soube, sei, saberemos, né? Soubéssemos. Então, sou, sabe, não seguiu o sabe do início ao fim. Então, quando isso acontece numa conjugação de um verbo, ele é chamado de irregular, tá? Então, vamos lá. Exemplos de verbos irregulares em algumas de suas formas. Caber. Eu caibo, couberam, coubesse. Então, teve ali, ó, caibo, couberam. Olha só os radicais. Caibe, coube. Então, mudou. Então, ele é irregular. Medir, eu meço, meçam, mediram. Haver, ei, houve, houvera, haja. Odiar, odeio, odeiem, odiava. Então, quando eu tenho essa mudança, é porque eu tenho verbo irregular, tá? De olho nos verbos ser, ir e por. Canetinha grifa-texto na mão. Vamos lá. O verbo ser, grifem junto comigo, ó, apresenta radicais diferentes em alguns tempos e pessoas, afastando-se completamente da regularidade, ou seja, né, seguindo ali o mesmo radical. O verbo ir também apresenta irregularidade em diversas formas. Veja algum desses verbos. Aí, grifem. Verbo ser, eu sou, tu és. Só de começar aí, a gente já vê que ele é irregular, né? Olha só, vou até aproveitar as pessoas verbais que eu deixei aqui. Eu sou, tu és. Olha só, não seguiu o mesmo radical. Então, esse verbo é chamado de irregular. Radical é o início ali do verbo tirando a terminação, ok? E aí, continuando. O verbo ir, eu vou, eles vão, eu fui, nós fomos. Então, percebam que até o final aí, toda a conjugação vai mudando o radical do ser e do verbo ir. O verbo por é da segunda conjugação, pois sua forma antiga era poer. Então, quando perguntarem para vocês, os verbos terminados em or pertencem aqui, ó, à segunda conjugação, que antigamente ele era chamado de poer, tá? Então, nós temos aí, atenção às formas a seguir. Pretérito, eu pus, eles puseram, se eles pusessem. E o futuro, eu porei, quando eu puser. Então, prestem atenção. O acento circunflexo no verbo por é usado para diferenciá-lo da preposição por, tá? Então, a gente usa por no verbo para diferenciar da preposição por, perante, né? Então, diferenciar, tá? Então, quando eu for usar o verbo por, eu uso o acento circunflexo, tá bom? Então, nós temos aqui vários modos verbais, certo? Mas, eu vou falar com vocês hoje do indicativo. O indicativo, grifando aí a próxima página 54, o modo indicativo é empregado quando o enunciador revela ter certeza da existência do fato. O fato pode situar-se em 3 tempos: presente, passado, que é também chamado de pretérito, e futuro, tá?
Então, presente, eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Aí eu tenho o verbo vender, que é da segunda conjugação. Eu vendo, tu vendes, ele vende, nós vendemos, vós vendeis, eles vendem. E o verbo partir, né? Eu parto, tu partes, ele parte, nós partimos, vós partis, eles partem. Então, o presente do indicativo, grifem aí, situa o fato em um momento coincidente com o momento da fala. Ele é usado para expressar um fato habitual. Faço o meu dever de casa diariamente no meio da tarde. Ou situações características consideradas permanentes. Olha só, o homem é um ser racional. Então, o presente, né, ele indica algo que está acontecendo ali naquele momento, tá? Aí nós temos aqui presente histórico narrativo. Eu não vou ler esse textinho com vocês aqui, que é só para usar as palavras no presente. Eu vou direto para a explicação para a gente não perder o foco aqui. Presente pelo futuro. Mas o que seria o presente do futuro? Vamos grifar aí? Também se emprega o presente do indicativo para realçar uma decisão sobre algo ou um fato que ainda vai se realizar. Por que presente do futuro? Eu vou falar sobre esse fato, mas ele ainda vai acontecer. Nossa, como assim? Por exemplo, você tem até 10 da noite. Então, você tem, mas até 10 da noite. O fato ainda vai acontecer, tá? Então, aí, por exemplo, na mensagem extraída do capítulo Baú do Marujo, o verbo ter no presente do indicativo, em vez de no futuro, terá, denota ao autor a mensagem que ele desejou enfatizar urgência no prazo. Então, eu chego para vocês e falo assim, olha, vocês têm até às 5 da tarde para responder as questões. Então, eu estou dizendo para vocês agora que vocês terão até às 5. Então, isso se chama presente pelo futuro, tá? Então, nós temos outro exemplo aí, ó. O resto da lição eu faço amanhã cedo. Ou seja, eu estou fazendo a lição, né? Só que o resto eu vou terminar amanhã. Num futuro aí, perto, né? Então, nesse caso, o presente pelo futuro denota firmeza de propósito, de decisão. Aí nós temos o pretérito. O que é o pretérito mesmo? Grifando. Indica um fato anterior ao momento. Pretérito também chamado de passado. Então, quem tem dúvida ainda, puxa uma flechinha e escreve passado. Ok? Então, vamos lá. Nos trechos do capítulo Baú do Marujo, que veremos a seguir, a maior parte do verbo está no pretérito, pois os fatos imaginados pelo narrador aconteceram antes da narração. Antes dele narrar, algo já havia acontecido. Então, nós temos aqui há 3 tipos de pretérito: o perfeito, o imperfeito e o mais que perfeito. Então, eu tenho o pretérito perfeito. Vamos lá. O pretérito perfeito, eu cantei, eu vendi, eu parti, algo que eu já fiz, né? Eu cantei, tu cantastes, ele cantou, nós cantamos, vós cantastes, eles cantaram. Até aí vocês conhecem, né? E o vendi e o parti seguem a mesma terminação. O que é o pretérito perfeito? Vamos grifar. O pretérito perfeito apresenta o fato como concluído, algo que já aconteceu, situando em um momento anterior da fala, tá? Aí tem um exemplo. Passei logo o ferrolho e ficamos um momento parados. Então, tudo foi que já aconteceu, tá? Depois eu tenho o imperfeito. Eu cantava, tu vendias, né? Eu partia, ele cantava, nós cantávamos, vós cantáveis, terminado com vi. Aí eu vendia, tu vendias, ele vendia, né? Eu partia, tu partias. O que esse pretérito imperfeito quer dizer? Vamos grifar? Emprega-se o pretérito imperfeito para indicar um fato situado no passado, mas apresentado como não concluído. Eu cantava. Será que eu não canto mais? Né? Não é igual eu canto.
Não é verdade? Eu cantava, eu cantei, acabou. Agora eu cantava, eu vendia, então eu vou usar o imperfeito para indicar algo que eu tenho certeza que ainda não terminou, né? E o mais que perfeito lá do outro lado? Vamos lá? Olha só. Eu cantara, tu cantaras, é a terminação aí do mais perfeito, o rá, né? Vamos grifar aqui. O mais que perfeito apresenta o fato anterior a outro já situado no passado. Como assim? Olha só. Subimos correndo, sem mais demora, até o pequeno quarto onde ele dormira. Então, eles subiram, já fizeram isso, só que ele já havia dormido. Então, um fato anterior a outro, né? Esse aqui dá meio que uma bugada, assim, para entender no começo. Falar, como assim? Né? Então, nesse exemplo, os fatos acontecem antes de o narrador e sua mãe subirem correndo até o aposento. Ou seja, ele já havia dormido antes deles subirem, tá? Então, depois nós temos o futuro. O futuro, ele indica, fato certo ou provável, posterior ao momento da fala. Então, posterior, algo que vai acontecer depois do que eu estou falando, né? Então, eu cantarei amanhã. Eu venderei minhas coisas, ou seja, não vendi ainda, né? Eu partirei às 12 horas. Então, quer dizer que aqui é antes, tá? Então, vamos lá. O futuro do presente é o primeiro aí, né? Apresenta o fato como não concluído, grifando. Futuro do presente apresenta o fato como não concluído, já que o situa em um momento posterior ao da fala. Futuro do presente, né? Eu tô no presente aqui falando de algo que vai acontecer. Pega o último exemplo aqui. Vou mostrar a esses patifes que sou uma mulher honesta, disse minha mãe. Vou pegar o que me deve e nem mais um tostão, tá? Então, vocês podem grifar esse último exemplo aqui. Então, o que ela está dizendo aqui, ó? Vou mostrar. Então, ela não mostrou ainda. Ela está dizendo, naquele momento, no presente, algo que vai acontecer no futuro, tá? E aí, depois, então, eu tenho o futuro do pretérito. E agora complicou. O que é pretérito mesmo? Põe aí do ladinho. Passado. Futuro do passado, tá? Então, eu cantaria, tu cantarias, ele cantaria. Como que acontece esse futuro do pretérito? Vamos grifar aqui? O futuro do pretérito indica um fato incerto posterior a um fato de fala no passado. Olha só. Por isso recebe o nome de futuro do pretérito. Olha só. Ela não iria, declarou, perder o dinheiro que pertencia a seu filho. Ela não iria. Então, eu estou dizendo aí, né, que ela pode perder o dinheiro que já era de quem? Do filho, tá? Então, observe que foi empregada a locução iria perder em lugar da forma simples perderia, né? Então, o emprego do futuro do pretérito, em vez do presente, juntamente com a entonação adequada, confere a polidez a pedidos ou perguntas. Exemplo, a senhora poderia me atender agora? A senhora poderia me atender agora? Né? Então, futuro do passado, tá? Em vez de você pode me atender, tá? Então, eu vou deixar só até aqui para não confundir a cabeça de vocês. Nós vamos ver só o indicativo hoje. Na segunda-feira, nós vamos ver mais, né? Mas eu vou pedir para vocês fazerem, então, o exercício 1 só, tá? De tarefa. Eu vou explicar para vocês, tarefa para a segunda. Leia estes poemas que combinam imagens e palavras, tá? Então, vocês vão imaginar, vocês vão observar as palavras e as imagens. Nem sempre sentir, mas sempre decidir. E em frente, ir, né? E tem as flechinhas puxando aí. Depois tem o outro que está.
Canto na noite as estrelas, subo alto para que possam me ouvir. Peço a elas seu brilho teimoso para ser meu toda vez que eu sorrir. Né? Então, no primeiro poema, ir é um verbo ou uma desinência de outros verbos? Ele é o verbo ou ele é a terminação de outros verbos? Justifique, se vocês aprenderam já. No segundo poema, alguns dos verbos catar, poder, ouvir, subir e sorrir são alguns dos verbos. Observe a seguir as formas do verbo cantar e flexione os verbos citados usando o mesmo modo, tempo, pessoa e número. Então, eu cantei. Como que vai ficar? Eu catei, né? Então, vocês vão ver se eles vão ser regulares ou irregulares. Então, voltem lá nas terminaçõezinhas que eu disse para vocês, né, fazerem, tá? Marcarem as terminações ar, ir. Então, ó, voltem aqui, olhem essas conjugações que tem aqui e conjuguem esses verbos aqui, tá? Então, número 1, da letra A até a letra C, certo? Para a segunda, ok? Aí, segunda, nós continuamos. Pessoal, bom final de semana, tá? E obrigada pela presença na aula, tá certo? Até mais!